Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Alô você, Dias Saudáveis com o Dr. Júlio Dias. E mamãe, se você soubesse fazer uma avaliação igual faz a enfermeira do pronto-socorro para o seu filho, aquela triagem que é feita lá no pronto-socorro, se você aprendesse a fazer em casa também, para poder, de forma online ou não, entrar em contato com o seu pediatra e mostrar qual é a real situação dele. Ninguém mais nesse mundo entende melhor do seu filho do que você mesmo, porque você sabe, conhece ele desde o nascimento. Mas se você tem dados concretos em mãos, você convence a pessoa do outro lado, o profissional do outro lado, que realmente essa criança merece um pouco mais de atenção presencial ou online para poder avaliar bem se realmente ele está com alguma alteração que possa ser prejudicial a ele, na saúde, e não só a impressão de uma mãe, muitas vezes assustada. Eu sempre digo para todos os clínicos gerais que se a mãe disser que não está bem, tem uma grande chance de não estar. Agora, se a mãe disser que não está bem e ainda passa para o médico a frequência cardíaca do bebê, a frequência respiratória, a temperatura, ela tem um oxímetro em casa de criança e sabe medir o esforço respiratório, claro que pressão arterial não precisa, a grande maioria das vezes da criança, a não ser um adolescente ou criança maior, você já tem aí um panorama bem legal que o médico pode avaliar, opa, realmente, traz ele para cá porque ele está precisando de cuidados mais especiais, intensivos ou não. Mas como que eu faço, doutor? Como é que eu meço a frequência cardíaca? Vamos falar assim de um bebezinho, de um lactentezinho, que são os menores de 2 anos de idade. Por onde eu começo? Como é que eu vou avaliar ele, né? Então o cara tá dormindo, você pega um papel, uma caneta e um celular. Todo mundo tem um celular que tem um reloginho, que tem um cronômetro. Primeira coisa, tu não toca no bebê, ele tá dormindo, certo? Você pega o cronômetro, anota lá na planilhazinha a frequência respiratória, né? A gente abrevia FR, né? Frequência respiratória. Você pega o teu celular, o cronômetro, zera ele e dá o Enter lá. E marca quantas, te agacha do ladinho da cama e observa o tórax dele, quantas vezes ele vai levantar em 1 minuto. 60 segundos você parou. Anota na planilha. Olha, a frequência respiratória deu 37. Beleza. Frequência cardíaca. Bom, se você tem, e eu recomendo que tenha, principalmente quem tem filho que tem asma, bronquite, histórico de doença respiratória, compra um oxímetro, aquele aparelhinho do dedo que foi muito usado na pandemia aí pra gente avaliar o grau de oxigenação. Aquele oxímetro, ele mede, através de uma luz que atravessa o dedinho e capta do outro lado, ele mede quanto de oxigênio você está realmente chegando na extremidade do corpo, né? O ideal acima de 95, principalmente 96, 97, né? 100% dificilmente chega, mas eventualmente chega. Mas tem que ser acima de 95, tá? Então se coloca lá, e a grande maioria dos oxímetros são para adultos, então existem os oxímetros menores para criança. Ele vai entender até como uma brincadeirinha, tu coloca no dedinho dele, tem dois numerozinhos ali. Um vai ser a saturação, que chega até 100 no máximo, ou seja, o ideal de 95 para cima, e o outro vai ser a frequência cardíaca. Então você colocou no dedinho dele, espera 1 minuto a 2, não é colocar e olhar, espera 1 minuto a 2 até que ele pegue bem um fluxo, tu vai ver a pulsação bem certinho. Aí você anota, frequência cardíaca deu tanto, frequência respiratória, saturação deu tanto. Opa, então nós já temos uma frequência respiratória que tu mediu com ele sem tocar nele, porque se tu encostou para medir qualquer coisa, ele já vai se mexer, tu não vai conseguir contar a frequência respiratória. E aí, tu já tem a frequência cardíaca, tem a saturação, tem a frequência respiratória, e agora você vai medir a temperatura, que é o último que você vai fazer. Porque se você medir a temperatura antes, botar um termômetrozinho, ele vai acordar e aí você vai perder o parâmetro se está certo ou não, tá? Então, deixa a temperatura por último. Confio mais em termômetros digitais, esses axilares, tá? Os outros de pistolinha, eu tenho uns 3 lá no consultório. Nenhum deles dá certo. Tu bate aqui, bate lá, dá diferença. Então o axilar é a temperatura mais confiável pro dia a dia pra gente fazer. Aí você mede a frequência, mede a temperatura axilar. Bom, então agora vamos resumir.
E o esforço respiratório, que seria o último. Ou seja, aí sim, pode até estar acordadinho, tu abre a camisetinha, abre a roupinha, tu vai ver que afunda as costelinhas aqui assim, ó. Afunda, opa, ele está fazendo mais vezes o mesmo movimento para conseguir chegar naquela saturação. Lembrando que a saturação que você vai medir no oxímetro, aquela que eu falei que o ideal é acima de 95, 96, ela é o resultado da captação de oxigênio que nós temos aqui em torno de 21% no ar ambiente. Tem crianças que começam a cair aquela saturação, principalmente, tá 93 para baixo, você precisa procurar emergência, porque seu filho vai estar com esforço maior para conseguir mal e mal chegar naqueles 93. Ou seja, se ele não tiver esforço, ele cai para baixo de 85, 86. Aí passa a ser uma insuficiência respiratória grave. Então, parâmetro legal é temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e o grau de esforço. Normalmente, aquele buraquinho no meio das costelinhas aqui para baixo é um esforço respiratório de origem pulmonar, e aquele buraquinho que a gente chama aqui na fúrcula external, essa parte é uma obstrução mais de origem via aérea superior. Mas isso cabe ao médico depois avaliar. É só para você informar ele disso. Lembrar que a temperatura elevada sobe tudo. Sobe o esforço, a frequência, sobe a frequência cardíaca, o coraçãozinho dispara, certo? E a frequência respiratória também. Então você medica para febre, digamos que ele está lá com seus 38, deixa ele acalmar, a temperatura baixou, você mediu 1 hora, 2 horas depois, está lá na madrugada, não sabe o que fazer, tu mediu, a temperatura está baixa, está 36,5, mas ele continua saturando 94, 93, continua com esforço, você tem que correr, certo? Aquilo que a gente sempre fala, né? Criança pequena, temperatura alta, tá caidinho, parece que tá morrendo. Baixou a temperatura, sai correndo. Agora, baixou a temperatura e continua caidinho, é você que tem que correr. Porque alguma coisa acontecendo bem importante do ponto de vista respiratório ou até infeccioso. E ainda aquela mãezinha que é profissional de saúde, ou pelo menos que uma mãezinha, como a maioria são, bem dedicadas, que leem bastante, que veem nas redes sociais por aí, até na internet. Se você conseguir medir a perfusão, o que é a perfusão? Aí é top da galáxia, né? A mãe que chega lá com isso tudo descrito e dizer que a perfusão do nenê está lentificada, porque está mais de 3 segundos, aí o médico vai contratar você para trabalhar na enfermaria com ele lá, certo? O que é a perfusão? Perfusão nada mais é do que pegar o dedinho dele, como eu estou fazendo aqui, apertar e soltar. Tu pode ver que o vermelhinho que tá, ele demora no máximo 2 segundos para ficar vermelho de novo. Ele fica branco, você solta, 1, 2, voltou. 1, 2, voltou. Agora, tu soltou 1, 2, 3, 4 segundos, ou seja, demorou 4 segundos para aquele vermelhinho voltar. Ele ficou branco, continuou branco, veio. Opa, ele está com a perfusão lentificada. Isso nada mais é do que o resultado de que o sistema hemodinâmico, ou seja, as artérias, veias e veias periféricas, não está funcionando muito legal. E aí tem várias causas disso. A grande maioria delas infecciosa, desidratação, hemorragias e tal. Então, perfusão lentificada é um sinal de gravidade. Principalmente com temperatura normal, certo? Então, se tiver temperatura alta, normalmente o calor do corpo faz com que a perfusão fique mais lentificada. Agora, tu baixou a temperatura, está normal, e a perfusão está lentificada, associado uma saturação de 93, associado uma frequência cardíaca elevada, frequência respiratória elevada, seu filho está com uma insuficiência respiratória importante, talvez um quadro de septicemia. Então, pessoal, não é para ser muito chata a mãe, não é para ser muito específica e nem tem obrigação nenhuma a mamãe de saber todos esses dados. Mas é um adendo, se você pode ter um parâmetro mais concreto e avaliar seu filho. Se você fizer essa planilha na madrugada, no sábado, no fim de semana, tu não encontrou seu pediatra, tu foi no pronto-socorro, foi medicado, mas você ainda está desconfiando que ele não está evoluindo bem, faça essa curva, faz essa observação e na primeira oportunidade de entrar em contato com o pediatra, você passa a planilha para ele, ele vai ter um perfil, como é que está indo tua criança, vai dizer, não, realmente ele está indo bem. Está no prazo do antibiótico, está no prazo esperado ou não. Realmente ele está piorando, ele precisa vir para a emergência para a gente reavaliar. Grande abraço, espero ter ajudado a todos vocês. E lembrando que nada mais do que dado técnico para você ter um parâmetro melhor de educação e principalmente controle do seu filho. Dias saudáveis com o Dr. Júlio Dias.